Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Porque hoje o mundo todo, né, comemora Páscoa, né? Mas a gente vê que às vezes nós mesmos falamos pouco do que a Páscoa é para nós, né? A gente lembra muito, né? Todo mundo fica pensando no quê? Chocolate aí, tá vendo? E vamos ser sinceros, tá caro demais o ovo de Páscoa, hein? Misericórdia, né? E a gente esquece, né? Não tem como falar assim, não tem nada contra, né? Eu acho que assim, as tradições, comer bacalhau, bacalhau é bom pra caramba. Um ovinho, um chocolatinho é bom também. Mas não posso deixar de esquecer qual é o verdadeiro significado da Páscoa. E Páscoa fala de Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é aquele que fez tudo por mim e por você. Mas muitas das vezes a gente vai deixando o tempo passar e a gente se esquece verdadeiramente daquilo que é. E esse mês, um mês onde uma boa parte do mundo, muitas nações, povos comemora a Páscoa, ou seja, eles relembram de algo. E relembrar de algo é algo importante que nós precisamos fazer todos os dias, Eu preciso relembrar disso, E Jesus mesmo, falou isso para nós. A ceia é uma forma de nós relembrarmos de algo dele, E a gente faz isso todos os meses. Mas muitas das vezes a gente faz disso algo corriqueiro, natural. E a gente esquece que existe algo poderoso daquilo que isso representa para nós, daquilo que nós estamos comemorando. Nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Quantos filmes tem, quantas cidades fazem Paixão de Cristo, falam de algo tão poderoso, mas poucas pessoas vivem a ressurreição dele. Poucas pessoas vivem aquilo que ele pagou. Esquece da morte, o quanto foi dolorido. E ele não precisava ter pago esse preço. Mas ele pagou porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: Deus te amou primeiro. Ele não esperou você amar ele para ele fazer alguma coisa. Mas nós muitas das vezes, para amar alguém, a gente espera que a pessoa nos ame primeiro. E esse é o contrário. Você tem que amar primeiro, se doar primeiro, fazer o primeiro. E eu quero começar a ler o texto, para a gente embasar aqui, onde a primeira Páscoa começou, Quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos, depois a gente vai tentar, explanar um pouquinho daquilo que a Páscoa é. Eu estava falando com o Marquinhos, falei assim, eu podia ter ficado aqui, ministrado, direto, estava tão bom já ao começo, falei, nem precisa de mim, sou alguém inútil, Mas vamos lá ler e a gente entender um pouquinho o que é a Páscoa, a gente vai entender algumas coisas que a gente precisa fazer todos os dias. E diz assim no verso 1, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, conforme a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa,
conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Depois tomarão do sangue e colocarão em ambos os umbrais e nas vergas das portas, nas casas em que os comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e com ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com as fissuras. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis. Assim, pois, o comereis com vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E estes dias vos será por memorial, e o celebrarei por festas ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estado perpétuo. Somente até aqui, né? Então a gente vê o Senhor trazendo algo, né? Ou seja, a primeira Páscoa aconteceu há milhares e milhares de anos, quando o povo estava escravizado no Egito. E o Senhor olhou para aquilo e teve misericórdia e resolveram libertar a vida deles, né? Por isso enviou pragas. E a gente vai olhar, se você ler os anteriores, e aí você olha para esse texto e você vê algumas coisas. Tudo que o Senhor enviou, as pragas, Ele não pediu nada para que o povo fizesse algo. O Senhor estava agindo sobre todas as coisas, né? E a gente se olhar, é assim que o Senhor age em nossa vida. Ele vai à frente de todas as nossas batalhas, né? O Senhor é aquele que vai estar fazendo todas as coisas. Mas quando chega nesse texto, em Êxodo 12, né, o Senhor chama Moisés, Arão e dá algumas instruções para eles, para como comemorar a Páscoa, né? Porque a Páscoa, na realidade, né, é uma palavra que vem do hebraico, que significa Pessah, que quer dizer pular além da marca, ou passar por cima, ou poupar. Mas ele dá uma ordem de que cada família deveria pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano. Ele dá as instruções exatas do que eles deveriam fazer. E ele olha também assim, dizendo assim: se a família for pequena, se ajunte com alguém, né? Então, a gente olha para isso, quanto é importante a gente ter pessoas, né? E no reino de Deus, nós nunca estamos sozinhos, porque sempre existe uma família que está ao nosso lado, né? Mas muitas das vezes a gente fala assim: eu sou sozinho. Não, você tem pessoas. Se ajunte com ela, compartilhe com ela, fale daquilo que Deus tem. E a gente tem vivido esse tempo tão poderoso, né, do ano profético sobre a nossa vida, né, da palavra profética, daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo na nossa vida. E como tem sido tão importante esse tempo, né? E aqui fala de um momento onde o povo,
né, se arrepende de algo, e Deus fala assim: precisa haver um sacrifício para que eu possa proteger a vida de vocês. E esse cordeiro que foi feito lá em Êxodo há milhares de anos, ele esteve presente aqui na terra e pagou o preço para que eu e você hoje não precisamos fazer mais sacrifício nenhum, né? Mas que a gente possa viver tudo aquilo que ele tem. E eu fiquei olhando para esse texto e fiquei imaginando: Senhor, e ele dá instruções e diz para todos eles passar nos umbrais. Quem tinha que passar o sangue do cordeiro nos umbrais? Eram cada um daquela família, para que eles pudessem ser protegidos, porque Deus tinha enviado todas as pragas, e Faraó continuava com o seu coração endurecido. E aí Deus olha e fala assim: agora eu vou enviar algo que eu vou mexer com todo o Egito para libertar o meu povo. Mas eu vou poupar o meu povo de algo. Eu penso que hoje não é diferente. O Senhor tem derramado algo poderoso sobre a nossa vida, né? O Senhor tem nos poupado de várias coisas. Não quer dizer que assim, a gente não vai passar por momentos difíceis. Mas como o Marquinho estava falando, existem momentos que a igreja pode passar, pode ser perseguida. E como você vai reagir? Quem é Jesus? O que é a Páscoa para você? O que representa Ele na sua vida? Né? Você tem certeza que a proteção do Senhor está sobre você? Que Ele guarda a sua vida todos os dias? Ou de vez em quando você acha que você está sozinho? Talvez ache só eu de vez em quando, como diz assim, eu sou o mais pecador, né? De vez em quando a gente fala: Senhor, onde o Senhor está? Por que tudo isso? Por que acontecem todas essas coisas? Né? Mas o Senhor está conosco todos os dias, né? Para que a gente possa experimentar o melhor daquilo que o Senhor tem. E aí assim, a gente vai olhando para isso e eu falei: Senhor, Deus é um Deus onipresente? Sim ou não? Ele sabe o que você está pensando agora? Sim. Sabe qual é o desejo do seu coração? E por que às vezes a gente tenta esconder alguma coisa? Se Ele sabe tudo. É inútil. E eu fiquei olhando para essa passagem quando Deus manda isso, e Deus fala assim, coloca lá nos versos, que para eles fazerem isso, e que Ele passaria, e quando Ele olhasse o sangue, Ele não feriria aquela família. Deus sabia quem é passar o sangue ou não? Sim ou não? E por que Ele faz isso? E quando eu passar e ver aquilo, Ele já sabia quem ia fazer ou não. Concorda que tinha gente que estava no Egito, tinha gente que não queria sair do Egito? Tinha ou não tinha? E Deus sabia disso? Sim. Mas Ele dá uma coisa que eu e você tem que fazer. Diga a pessoa do seu lado assim: tudo o que acontece com você, é você que decide. Já reclamou de alguma coisa? E a gente se esquece que tudo sou eu que decido. O sangue de Jesus já está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Graças a Deus hoje a gente não precisa mais pagar nenhum preço, né? Eu não preciso sacrificar mais nenhum animal, porque o sangue de Jesus Cristo já pagou todo o preço, já nos garantiu a salvação,
já nos garantiu o perdão dos nossos pecados. Todo dia eu falho? Sim ou não? Falhamos. Não adianta a gente falar que a gente não falha. Mas o que é mais importante que aquilo que a gente tem aprendido? Todos os dias eu decido me arrepender das minhas incredulidades, das minhas limitações, dos meus achismos, daquilo que eu acho, quando eu deveria simplesmente dizer: Senhor, o que é melhor para mim? Porque eu não sei o que é melhor para mim. E é nessa passagem que ele fala assim, ele olha e fala assim: eu vou passar. Então ele dá a decisão para eles. Vocês precisam decidir se confiam ou não confiam. Não dá para viver entre dois caminhos, a palavra de Deus diz. Ou eu confio, ou não confio. Ou eu me entrego por inteiro, ou eu não me entrego. Não tem como se dar por partes. Mas facilmente a gente, constantemente, vai entregando só partes. E Páscoa fala de entrega total. Tudo. Jesus entregou tudo por mim e por você. E ele não ficou perguntando se eu merecia e se você merecia. E muitas das vezes a gente fica olhando para essas coisas e perguntando: mas fulano não merece. Ciclano também não merece. Eu e você merecíamos algo? Sim. A morte, o inferno. Isso nós merecíamos. Mas Jesus veio, como Cordeiro Pascual, pagar o preço por tudo que nós não merecemos, para nos dar liberdade. E você olha que assim, esse texto foi escrito há milhões de anos atrás, mas se você olhar o verso, o finalzinho, ele diz que isso seria estatuto perpétuo. Quantas gerações já passaram? E a morte e ressurreição dele continua sendo falada. Mas não é só sendo falada. Nós precisamos vivê-la a cada dia. Nós precisamos nos arrepender a cada dia. Porque nós estamos condenados à morte eterna. E Jesus vem e retira a morte, risca ela e nos garante vida eterna através do seu sangue. Então a Páscoa tem que ser algo falado de gerações e gerações. E quem são os responsáveis por falar disso? Eu e você. A gente não pode permitir que o coelhinho da Páscoa seja mais importante do que Jesus Cristo. Quando as pessoas, nós nos reunimos, talvez hoje com a nossa família, domingo de Páscoa, a gente vai de repente ter um momento de orar e vai falar: olha, vamos agradecer, porque Jesus morreu e ressuscitou, e Ele deu a vida por mim e por você. Essa é a verdadeira Páscoa, esse é o nosso coração, essa tem que ser a nossa gratidão, essa tem que ser aquilo que realmente é. Mas muitas das vezes a gente está esperando o ovinho de Páscoa, o almoço, sendo que Jesus Cristo é a melhor coisa que tem em nossa vida. O seu sangue nos comprou e nos lavou, nos redimiu de todo o pecado e nos garantiu vida eterna. Fala a pessoa do seu lado assim: você tem vida eterna. Mas se eu perguntasse assim: quem tem medo da morte? Não precisa levantar a mão.
né? Você fala assim, quem quer morrer hoje? Ninguém, nem eu quero, né? Quero viver muito para fazer coisas para o reino. Será que é para o reino mesmo? Ou será que é para mim mesmo? Eu preciso morrer todos os dias para o mundo. Porque o mundo todos os dias vai tentar roubar aquilo que Jesus representa em nossa vida. Vai tentar nos calar e colocar outras coisas. Introduzir outras coisas que nos distraiam. E quantas vezes talvez a gente ficou distraído durante a Páscoa? E Páscoa não é só um dia. Páscoa é todo dia. Todo dia eu preciso me relembrar da morte, do sacrifício de Jesus e aquilo que Ele conquistou para mim. Porque todos os dias eu tenho batalhas e tenho coisas a ser vencidas em nossa vida. E eu acho que assim, a coisa mais difícil dessa geração de hoje é vencermos a nós mesmos. De olhar para nós e dizer assim, Senhor, como eu sou mal, como eu sou pecador, e como eu careço da sua misericórdia. Porque a geração de hoje, às vezes as pessoas se acham autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Ninguém precisa falar nada na minha vida. Ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço. É? Cuidado. Que você pode estar morto e achando que está vivo. Porque nós precisamos um dos outros aqui. Se a família é pequena, se reúna com outra. E a gente olha para a palavra que na unidade Deus ordena o quê? A sua bênção. Não é? E por que às vezes eu quero andar sozinho? Porque eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, não quero falar nada com ninguém. Não é? O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas a Bíblia diz também que na multidão de sabedoria há conselhos. Então eu tenho que buscar conselhos para a minha vida, em todo o tempo. Não tem a ver que mas o Espírito Santo habita em mim e está tudo certo. Sim, o Espírito Santo habita em mim. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não me ensinaria todas as coisas que eu preciso. Mas ele diz também que ele usaria as pessoas para falar em minha vida. Que eu teria que me submeter a outras pessoas. Que eu teria que entender o propósito daquilo que Deus é. E Páscoa fala disso, de entender o propósito de quem Jesus Cristo é para mim. A gente quer viver a ressurreição com Ele. Mas se eu não passar pela morte, eu não ressurjo. Se eu não viver, não é? A ceia também fala disso. Aquele que não comer do meu pão e não beber do meu cálice, não tem comunhão comigo. E não fala de algo literal. Não fala simplesmente de fazer algo, fala de viver. Ou seja, de morrer todo dia para o mundo, entender que Jesus Cristo, né, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Marquinhos falou, João Batista, quando viu Jesus e foi batizar, a primeira coisa que João fala, João Batista tem revelação e diz assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá está lá em João 1:29. Mas Jesus, Ele veio como homem. Ele morreu para nos salvar e ressuscitou. E todo aquele que crê no sacrifício dele e se arrepende, recebe o seu sangue, né? E dá livre acesso a Deus. Sabe o que é ter livre acesso a Deus? É você falar com Ele a hora que você quiser, a hora que você precisa. Então lembra que eu falei assim, quem decide viver o melhor de Deus é você? E muitas das vezes a gente fica arrumando os amuletos. Não, eu vou ver isso, aí eu chego lá,
Marquinhos e Binho, lógico, eles são pastores, têm autoridade, são homens de Deus, carregam algo, eles têm palavra para declarar para a sua vida. Mas muitas das vezes a gente chega, né, até ele pedindo assim, o que você acha que eu faço disso? Cara, a decisão é sua. Porque muitas das vezes a gente quer que ele decida para se algo der errado, e eu posso depois vir assim, tá vendo? Você falou que era para eu fazer isso, Binhos. Marquinhos, você falou que era para eu fazer aquela coisa lá. Deu tudo errado. Não é? A gente sempre quer transferir algo para alguém. Com o pastor, né? Uma das coisas, eu acho que assim, é mais comum para nós, né? As pessoas às vezes chegam assim, sabe, pastor, eu decidi fazer algo e queria a sua bênção. Cara, tu decidiu. Você quer o que eu fale? E às vezes você vai olhar e falar assim, cara, não é isso que Deus tem para a sua vida, mas você já decidiu, o que eu vou falar? Não faça, né? Porque você não quer ouvir. Então muitas das vezes a gente não quer ouvir aquilo que Deus quer falar para nós. Porque a gente já chega para Ele e diz assim, Senhor, comprei o carro, ajuda eu pagar. Ele falou assim, problema é seu. Foi você que comprou? Você não me perguntou se eu deveria comprar? Então eu preciso entender isso. Jesus precisa ser o dono da minha vida. Então pare de transferir algo para os outros que é sua responsabilidade. Nós temos falado que esse tempo é um ano poderoso, amém? Você crê que é um ano poderoso? Tem certeza disso? Mas você decidiu viver isso? Ih, o amém diminuiu, gente, misericórdia. Você decidiu viver isso ou não? Oh, aleluia. Ufa, eu decido. A gente vai olhando desde a primeira Páscoa. Deus falou assim, vocês precisam decidir, passar nos umbrais das portas, o sangue do Cordeiro. Vocês vão decidir. Porque quando eu passar, eu vou passar. E se você tiver, a minha bênção estará sobre você. Se você não fizer... Então a gente precisa entender realmente o verdadeiro significado da Páscoa. Porque Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. João 10:10. Está vivendo a vida abundante de Deus? Sim ou não? Quem decide viver a vida abundante de Deus? Olha a pessoa do seu lado assim, você. Fala assim, vai continuar reclamando? Ou vai decidir viver a vida abundante? Né? Vai experimentar o melhor daquilo que Deus é, do que a Páscoa é para a nossa vida? Ou vai continuar comendo ovinho de Páscoa? Aí não acontece nada. Vai ficar vivendo tradições ou vai viver o reino de Deus? Porque a palavra de Deus é algo poderoso. Em Gálatas 6:8 diz assim, quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem decide semear na carne, já sabe o que vai colher. E quem decide semear no Espírito, também já sabe o que vai colher. E quem vai decidir algo? Não, o pastor, João, Marquinhos. Não, sou eu. Eles são apenas instrumentos de Deus que Deus usa para trazer a sua palavra e nos dar direcionamento. Como o Marquinhos falou assim, toda palavra é uma semente. Toda.
E eu coloco aonde eu acho melhor. Então sempre eu vou decidir tudo aquilo que Cristo representa. Hoje é dia de olhar para a cruz e saber que Ele não está lá. Mas de olhar para ela e ver que eu não era merecedor de nada. Mas porque Ele me amou, Ele se entregou por mim, para que eu viva o melhor daquilo que Ele tem, para que eu tenha vida abundante. Então eu preciso decidir todos os dias da minha vida o que eu quero viver. E como eu falei assim, a gente vive numa geração hoje onde as pessoas decidem tantas coisas, mas não decidem o melhor, que é viver Jesus Cristo. Que é entender que o sangue dele é algo mais poderoso que está sobre a nossa vida. E não importa, como nós estávamos cantando, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não preciso andar temeroso. Porque Ele vive, mesmo quando a morte chegar, os dias ruins vierem, eu creio nele. Porque Ele é a minha Páscoa. Ele me salvou. Ele me libertou. Ele perdoou todos os meus pecados e continua me perdoando todos os dias, pelas minhas limitações, pelas minhas fraquezas, pelas minhas incredulidades. Ele continua nos perdoando. Mas eu preciso decidir. Existem 2 fundamentos que são importantes para nós como cristão. Sabe qual que é ele? Alguém sabe? O que você acha que é importante para você? 2 coisas são importantes para nós. O que é? Alguém chuta aí? Sim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é importante. Mas como eu amo a Deus, se eu não vejo Ele? Eu tenho que ter fé. E como eu tenho fé? Gente, vocês estão aqui? Como eu tenho fé? O que a palavra diz? Que a fé vem o quê? E ouvir o quê? Pergunta assim, quem você tem ouvido nesses dias? Pastor, eu estou no TikTok. Estou no Instagram. O Facebook já está ficando meio ultrapassado, né? Quem você tem ouvido? Os fundamentos para a nossa fé. Fundamento para a vida de um cristão. Fé e palavra. E se a gente olhar nesse tempo, o que o João vem falando? Arrependimento, que nós precisamos todos os dias. Ler a palavra e orar a palavra, porque ela vai produzir em nós algo. Nós temos aqui no Brasil total liberdade, gente, de andar com a Bíblia. De ler ela, de ter ela para o nosso dispor a hora que eu quiser. Seja ela física, seja digital. Você sabia que tem lugares que não pode? E as pessoas rasgam folha da Bíblia para poder ler escondido, porque se for pega, são mortas. E a gente tem total liberdade. E aí eu que falo assim, o que
você tem decidido? Onde você passa a maior parte do tempo? Não tem problema. Não é assim, às vezes a gente vai em dois pontos extremos. A gente precisa achar equilíbrio em todas as coisas. Eu posso estar no TikTok? Posso. Posso estar no Instagram? Posso. Mas eu preciso equilibrar todas as coisas na minha vida. Eu preciso ter tempo com a palavra. Eu preciso relembrar o que é a Páscoa. Né? Talvez muitas pessoas hoje, né, a igreja já é esperado, né? Feriado de Páscoa, todo mundo faz o quê? Vamos viajar, passear, vamos para a praia. Não tem problema. Mas você está vivendo a Páscoa? Você está sendo a Páscoa onde você é? Onde você está? O que você tem decidido para esse tempo? Né? Porque Jesus morreu, pagou o preço do pecado, mas Ele ressuscitou. E hoje eu e você não precisa fazer sacrifício. Mas a gente adora fazer sacrifício. Sabe a única coisa que eu e você precisamos fazer? Uma palavrinha simples. Obedecer. Só isso. É a única coisa que eu e você precisamos fazer. Obedecer a quem? A sua palavra. Aquilo que Ele deixou para nós como espelho, como ordenança, como algo que vai mudar a nossa vida. Então, que nesta manhã de Páscoa, você olhe para a sua vida e decida deixar Ele fazer tudo o que precisa. Que a gente olhe para a nossa vida e a gente decida querer Ele. Decida querer buscar Ele mais e mais. Decida experimentar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida como igreja nesse tempo. Que talvez hoje, quando você sair daqui, talvez você vá almoçar com a sua família. Que você relembre para eles, de repente vai ter a hora da troca do chocolate. Tem problema nisso? Não, recebe o seu chocolate. Mas olha assim, sabe o que é mais importante do que isso? É lembrar do que Ele sofreu, do preço que Ele pagou, para que eu pudesse ter a liberdade que eu tenho hoje. Para que eu pudesse viver aquilo que Ele tem de melhor para a minha vida, e mesmo sabendo que eu não mereço. Mas Ele sofreu tudo. Né? Diz que Ele foi pisado, maltratado, cuspido, chicoteado, dilacerado, perfurado, por mim e por você. Esse é o maior legado que eu e você pode transferir para a vida de alguém. E dizer assim, nunca se esqueça, somos gratos porque estamos reunidos como família aqui, porque quantas famílias estão destruídas, mas a nossa está aqui firme. Mas sabe por que a gente está firme? Porque Jesus é aquele que nos mantém, porque Ele pagou o alto preço para que eu pudesse viver isso. E eu queria falar aqui algumas coisas agora, relacionadas a isso, para que a gente tivesse um tempinho, para que você reflita, para que você decida, né? E como eu falei assim, a gente vive numa geração que as pessoas querem que os outros decidam por eles. Que alguém faça algo pela pessoa, mas é você que decide. A salvação já está pronta. Ninguém precisa fazer nada. Se você se acha a pessoa mais indigna,
Se você acha que você não merece nada, você está certo. Mas Ele pagou todo o preço. E a salvação já está disponível para Ele. A única coisa que a gente tem que fazer, porque cada culto a gente fala assim, quem decide entregar a sua vida para Jesus Cristo hoje? Quem decide? Eu. Será que só a pessoa que veio ao culto, que não entregou, não confessou o Senhor Jesus Cristo, que precisa entregar a vida para Ele todos os dias? Ou será que eu também preciso decidir entregar a minha vida para Ele? Não só num culto, né? Isso é importante, a Bíblia fala que é importante, que se você não tem o Senhor, você precisa entregar a sua vida para Ele confessando diante dos homens, para que o Senhor te apresente diante de Deus Pai. Isso é algo que está escrito, é importante fazer isso. Mas todos os dias eu preciso decidir entregar a minha vida para Ele, para que eu viva. E eu falo assim, essas gerações hoje que a gente vive, as pessoas não querem decidir. As pessoas querem fazer de qualquer maneira. E a gente vê uma geração que sofre tanto com tantas coisas, porque a gente só entrega aquilo que a gente quer. E fala para a pessoa do seu lado assim, Deus não quer só parte de você. Deus quer você por inteiro. Porque Ele se entregou por inteiro por você. Ele não deu só uma parte. Ele entregou a vida, o corpo, tudo. E Ele espera que seja assim. E eu quero que você reflita agora para a gente ter um tempinho. Quais as áreas da sua vida que precisam de ressurreição? Pergunta a pessoa do seu lado assim, tem alguma área que precisa ressurgir? Sim ou não? Talvez a gente ache que sempre é o outro que precisa. Não, eu não sou. Não, quais áreas da sua vida você precisa ter uma experiência com a ressurreição de Jesus Cristo? Não significa que eu não creia nele, não significa que eu não tenha experiência com ele, mas todos os dias Deus quer te levar a uma experiência nova. Lembra que tem novidade de vida? Vida em abundância. O que é vida em abundância? É algo pequeno ou é algo grande? Então, o Senhor quer derramar sobre nós vida abundante. Né? Mas às vezes as circunstâncias, momentos que nós passamos, quando o Marquinho estava falando aqui, que ele sentiu da área financeira, de pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, mas que elas continuem fiéis e que Deus vai levar você a uma proporção maior, creia nisso. Eu lembrei de tempos atrás, logo quando eu e minha esposa casamos, foi no outro dia, não foi, vida? Acho que tem uns aninhos só. A empresa que nós trabalhávamos, as pessoas disseram assim para a gente, não casa, ajunta, e está tudo certo. E vocês continuam aqui trabalhando no banco, de boa, e está tudo maravilha. A gente diz, não, a gente vai casar. Então, se vocês casarem, vocês vão ser mandados embora. Eu falei, qual que é o problema em casar? Eu estou fazendo algo que é certo. E eu vou ser mandado embora por algo certo. Parece uma coisa, você fala assim, meu, que coisa estranha isso, né? E nós casamos. E nós fomos mandados embora. Pensa que coisa linda. Casadinho de novo e desempregado. Né?
Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Creia que o Senhor é aquele que supre todas as nossas vidas. Não é? Porque a palavra diz que o justo nem a sua descendência nunca vão mendigar o pão. E aí eu lembrei disso. Nem sei porque eu estou falando isso, não tem nada a ver com Páscoa. Mas é talvez para acrescentar a sua fé, para você decidir. E Deus supriu a nossa vida em tudo. Foram alguns anos desempregado, mas nunca faltou nada. Aos olhos poderia parecer, não tenho recurso. Mas mês após mês, Deus nos surpreendia com aquilo que a gente precisava. E a gente continuou firme no propósito do reino. Sabe, essa época foi a época que a gente mais visitou orfanato, ajudou crianças, pessoas que tinham necessidades. E a gente estava precisando, mas foi a época que a gente mais se doou. E Deus supriu a nossa vida. Então creia na palavra que o Marquinhos declarou. Isso vem direto do trono de Deus para a sua vida. Então decida tomar posse. Não importe se amanhã a situação te mostre que é diferente. Eu decidi tomar posse da palavra que eu recebi. Então olhe para áreas da sua vida que precisam ser ressuscitadas. O que você deixou morrer, que precisa renascer. O quanto antes. Talvez você precisa ressuscitar a alegria de viver. Talvez você precisa da paz, que excede todo entendimento pelo momento que você esteja passando. Talvez você precisa que a sua fé seja ressuscitada. Talvez os seus sonhos. Talvez a esperança, o otimismo, o perdão. Talvez o amor próprio por si mesmo. Mas também o amor ao próximo. Sabe o que é amar ao próximo? É amar quem está do seu lado sem você conhecer ela. E fazer aquilo que ela não espera. Isso é amar ao próximo. Né? Como o Binho citou aqui no começo. A pessoa me deu prejuízo. E eu vou pagar todo o prejuízo. E abençoar a vida dela. Isso é amar o próximo. Talvez ao responder essas perguntas que acabei de fazer, você estaria dizendo: Senhor, agora eu entendo o verdadeiro motivo de sua morte e ressurreição. Por favor, transforme a minha vida, e eu creio em Ti como o único Salvador. E agradeço por me dar a oportunidade de me tornar filho de Deus. Diga a pessoa do seu lado assim: você é alguém tão importante. Você é filho, você é filha de Deus. A Páscoa é isso. É saber que Ele ressuscitou. Saber que Ele tem o melhor, mas Ele quer que eu decida entregar áreas da minha vida. Que você, nesta manhã de Páscoa, possa refletir e olhar: Senhor, me perdoa, porque ainda eu sou muito incrédulo. Me perdoe porque às vezes eu não tenho tomado as decisões corretas. Eu tenho decidido buscar tantas coisas que eu preciso,
mas nenhuma delas consegue preencher o vazio da minha alma. Porque só o Senhor pode preencher. E que nesta manhã de Páscoa você possa deixar Ele ressurgir. Para talvez a hora que você estiver com sua família, que você estiver com quem você estiver, você possa falar assim: vamos fazer primeiro uma oração de arrependimento. E depois vamos fazer uma oração de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. E muitas vezes eu só reclamo. Por muitas vezes ainda eu tomar atitudes e gestos que me afasta dele. Mas o Senhor deseja estar ao nosso lado em todo momento. Ele deseja suprir tudo aquilo que eu e você precisa. Que essas áreas da nossa vida sejam ressuscitadas e que a gente possa experimentar nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja. Um tempo do derramar do seu amor, da sua graça, da sua glória. Deus vai usar a vida de cada um de vocês de formas poderosas. Vai chegar um momento que este lugar vai se tornar pequeno para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Mas eu tenho que decidir isso hoje. Eu tenho que abrir os meus olhos e falar: Senhor, eu creio. Eu sei que o Senhor vai fazer isso. Eu sei que a minha célula vai crescer poderosamente. Eu sei, Senhor, que o meu ministério vai florescer. Eu sei que a igreja vai avançar a passos largos. E a gente vai ver gerações sendo salvas por aquilo que Jesus Cristo representa e é. Pelo seu amor que eu não consigo explicar. Por um amor que me constrange. E mesmo com todas as minhas fraquezas e falhas, Ele me ama. Ele te ama. Então quero convidar você a ficar de pé. Então o que eu desejo para vocês nesse dia de hoje, que sejam restauradas, as áreas da sua vida, dia após dia. Que as coisas do alto sempre sejam algo que você busque. Que Deus nos perdoe, que Deus nos corrija. Ele nos ama, nos salva através do Cordeiro que é Jesus Cristo. Que a Páscoa seja celebrada com entendimento, com gratidão, com euforia, por aquilo que Deus fez por cada um de nós. Hoje é dia de uma grande celebração. Hoje é dia de a gente se dar tudo. Sabe, como num grande estádio de futebol, quando está nos 48 minutos do segundo tempo, e seu time precisa daquele gol para sair daquele lugar vitorioso. E aos 47,59 minutos, o seu time faz o gol. E o que você faz? O que você faz? Ixi, tá fraco, hein? Deve ser os corintianos, não é palmeirense. Se fosse palmeirense, estava mais agitado, né, Marquinhos? Ou é os corintianos? Ou é o santista? Não tem a ver com o time. Jesus ressuscitou e vive dentro de cada um de nós. Ele vive. Ele vive. Ele vive, Ele vive. E quer que você... Ele espera que eu e você decida hoje: Senhor, traz a alegria de volta. Traz a paz que eu preciso. Traz a minha fé, que por causa das circunstâncias, eu acho que ela foi roubada. Traz a esperança,
de volta. Que nesta manhã o Senhor te encha de forma poderosa. Porque Ele vive. Porque Ele vive.